Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MacGyvercast, o podcast onde eu, MacGyver, chego aqui para bater um papo com vocês e vocês acabam tendo aí uma certa fração, um pouco da minha mente, né, de como funciona a minha cabeça. E eu sei que já faz mais ou menos uma semana que eu não posto episódios novos, mas justamente isso que torna o programa especial. E eu sei que isso é desculpa de pai ausente para aparecer na vida dos filhos, mas a verdade é que eu gosto de aparecer pontualmente porque os programas são muito mais uma inspiração do que algo que eu faço ali só por fazer, certo? Então eu sei que por mais que esse programa seja um exercício para minha comunicação, dicção, oratória, né, esse bate-papo, essa troca com a câmera, por mais que tenha tudo isso envolvido, eu também não quero entregar porcaria, beleza? Então eu sei que o seu tempo vale bastante e o meu também, então eu não quero te fazer perder tempo e nem também perder o meu tempo fazendo coisas nada a ver com nada. Por mais que esse seja um programa de entretenimento, um entretenimento talvez um pouco mais sofisticado, né? Porque sempre que eu trago um programa eu quero trazer uma mensagem. E bem, hoje, né, a pegada é um pouco mais de bate-papo, vamos falar um pouco sobre o ano de 2026. Eu sei que estamos um pouco tarde para falar sobre 2026, porque já estamos em abril. Mas enfim, talvez a gente consiga tirar alguma coisa, extrair, né, algo interessante desse bate-papo, certo? E bom, a gente sabe que ano de 2026 é ano de eleição, ano de Copa e muita coisa acontecendo, certo? E realmente, né, muita coisa importante para nós como nação vai acontecer legal, né? Copa do Mundo e eleições presidencialistas, ok? Presidencialistas, não sei como se diz, mas vamos dissertar um pouco sobre isso. Então, cara, vai ter presidente novo e adivinha, né? Direita, esquerda, um carinha ali mais no canto, outro carinha mais no outro. E aí chega aquela posição de, porra, as famílias começam a guerrear, teus amigos começam a separar, você fala, ó, esse aqui eu não quero ter perto de mim, esse aqui talvez eu simpatize mais com ele, né, com as ideias dele, eu acho que faça mais sentido eu ter no meu círculo. Cara, sendo bem sincero com você agora que tá me escutando, é, eu sei que o que eu vou dizer é meio foda, mas é que eu não gosto de esquerdista, tá? Então eu. Tirando. Eu sou bem neutro politicamente, mas eu não gosto de esquerdista, né? Eu diria que você estaria mais à direita, mas, enfim, eu não tenho fanatismo político nenhum. Porque o ponto do vídeo não é isso, né? O ponto desse bate-papo não é esse. Não é falar, ó, você é de esquerda ou você é de direita, por mais que eu não goste de esquerdista. Mas a verdade é que o que eu quero dizer é que não adianta quem for o presidente esse ano, se o Brasil vai vencer ou não a Copa, porque querendo ou não, cara, eu acho que o que a gente tem que estar mais preocupado é com o que a gente faz, né, no micro e não com o que vai acontecer no macro. Por mais que seja relevante você entender o que está rolando para justamente se posicionar dentro do seu mundo, né? Traduzindo o que eu acabei de dizer. Cara, entenda o que está acontecendo, ok? É bom entender política, certo? Mas vai trabalhando dentro da sua realidade aquilo que você pode fazer, como você se posiciona, o que você vai estudar, o que você vai ter como trabalho, enfim, tua vocação. Tenta alinhar isso ao que está acontecendo, certo? Não arrancar cabelo, né? Por conta de um cenário político instável, o qual você não tem domínio algum. Inclusive é legal a gente falar sobre isso porque eu lembro. Geralmente quando a gente fala sobre você não tem domínio sobre essas coisas, logo não se preocupe, já é diretamente associado ao estoicismo. O estoicismo é um negócio, nossa, né? Abridor de mentes, puta clichêzão É que quando cai no povão é foda, né? Eu sei que é legal, porque as pessoas estão se aprimorando, evoluindo, mas o que eu quero dizer cair no povão é que virou já piada você falar sobre estoicismo numa roda de amigos, ou sei lá, falar sobre estoicismo. Pô, o cara estoico aí, né? Comer a esposa dele e não fez nada. Então, assim, cara, o estoicismo realmente. A primeira vez que eu li Meditações de Marco Aurélio, pra mim foi ok, eu demorei uma vida pra ler o livro. O livro é curtíssimo, inclusive. E aí eu lembro que eu li esse livro e falei, tá, beleza, né, bacana, né? Ótimo. Passou o tempo, o estoicismo não agregou naquela época em absolutamente nada na minha vida. Mas posteriormente, após a leitura de provérbios, né, e aqueles arquivos já do passado, irem, né, linkando uma coisa com a outra, eu consegui, com o tempo, aprimorar minha vida a isso, certo? Então, o que isso tem a ver, né, o estoicismo e o provérbios, com o que a gente estava falando? Cara, realmente, independente do cenário político, se o Brasil vence ou não a Copa, a gente tem que fazer aquilo
que está dentro da nossa vida, do nosso alcance, né? E, bom, não adianta você chorar as pitangas, você arrumar guerra com o teu vizinho, porque não faz o menor sentido. E assim, a não ser que faça sentido com a sua vocação, tá? Tem gente que realmente caminha para uma carreira política, para poderes institucionais, né? Eu, pessoalmente, eu não sou tão fã do poder institucional para mim, mas pode ser que para você seja e você queira fazer parte do governo, e essas coisas assim. Então, pô, boa sorte para você, mas realmente para mim, para a maioria de nós, né, não faz sentido trabalhar para o governo, dentro do estado, lá em Brasília, enfim, dentro do teu município, que seja, tá? E, bom, nesses casos, realmente, cara, não tem muito o que fazer. E sendo bem sincero, depois de toda essa guerra política, esse cenário que a gente vive, a cada dia que passa eu me torno menos patriota. E, pô, menos patriota de que forma? Cara, meu partido é Jesus Cristo. Então, independente do que aconteça, das leis, do que vocês mandarem e desmandarem, das propostas, enfim, eu tenho meus princípios e valores já muito bem definidos. Por mais que, sim, com certeza, como ser humano, a gente está sujeito a escorregar neles, ok? A gente faz merda. E fazer o quê? Pisou na merda, abre os dedos, né? Já tá na bosta mesmo, né? Cagou na mão, depois bateu palma. A vida é assim. Fazer o quê? Não tem. Pô, fez merda, ergue a cabeça, se arrepende e faz as coisas certas. Tá passível de errar de novo ou errar em outras coisas. E tá tudo certo, cara. Tu é pecador. Tá todo mundo, né? Aqui não é moralismo, né? Por mais que eu não goste de esquerdista, porque eu acho que esquerdista é mau caráter mesmo. Mas, mas aqui não tem moralismo. Tá todo mundo sujeito a errar, todo mundo sujeito a fazer cagadas, tá? Fazer cagadas. Eu pessoalmente, sou um cara que faz muita cagada. E, bom, citar algumas, né? Vamos lá. Acho que boa parte do ano passado eu falava muito sobre, não, porque a gente tem que ser a gente tem que ser o homem, né? Que a mulher que a gente quer espera. Então, pô, seja um cara bacana, seja um cara estudioso, seja um cara com certa estrutura emocional, financeira, física, né? Porque acho que, beleza, tu quer uma menina que esteja bem emocionalmente, que pelo menos fisicamente te atraia, certo? A princípio, né? A priori é isso que acaba movimentando uma pessoa até a outra. Depois acho que tem os seus pormenores. Mas, enfim, se você quer isso, se você está exigindo isso de certa forma, seja isso pelo menos, né? Não adianta nada tu ser um gordão lanches e, bom, quando você quer alguma coisa, você quer algo muito, uma régua muito acima daquilo que você está oferecendo, né? A oferta não é muito boa, né? É um puta negócio ruim. Você é um cara que não tem nada a oferecer com uma pessoa muito top. Inclusive tem relacionamentos diversos que eu vejo nesse sentido. Deixa eu só tomar meu wheyzinho aqui. Então sim, eu já vi dezenas de relacionamentos onde, cara, eu já vi menina muito legal com um cara muito merda, inclusive. Tem um caso aí que eu não vou citar pra não dar confusão entre os meus amigos, enfim, a pessoa sabe quem que é. E, enfim, cara, é foda, né? A gente sabe que você tá num mau negócio, o mau negócio não é justo, certo? Não é justo, mas o mundo não é justo, né? O mundo jaz do maligno, nem todas as coisas são do jeito que deveriam ser, ou que a gente acha que deve ser. Enfim, a gente acha que deve ser muita coisa, né? Mas a gente não entende os porquês, os pormenores de tudo. E é complicado, né? Fazer o quê? A gente não entende o porquê. O porquê que tem lugares que tem fome e lugares que tem abundância. Por que tem lugares que, pô, cara, os caras vivem num país de primeiro mundo e têm acesso sei lá, informação. Informação, acho que ela é muito democratizada. Hoje, se você tem computador, internet, está assistindo esse podcast, você tem acesso a basicamente o que qualquer cara do mundo tem de acesso. Mas eu digo estrutura mesmo, estruturalmente. Pô, tu tem um computador, o cara às vezes tem um computador muito melhor para, sei lá, vamos pôr um produtor musical, né? Um produtor musical, ele é um cara que, cara, exige equipamentos. Você produzir música, você tem que ter um microfone, uma mesa de som, né? Uma sala acústica. E muitas vezes o brasileiro médio, o tupiniquim, ele não tem nem onde colocar, né? Ele não tem nem onde colocar. Antes fosse, não tem dinheiro nem para comprar um microfone. Se tivesse onde colocar o microfone, ainda tava bom, mas enfim, às vezes uma casa muito simples, né? Uma estrutura muito precária. E é tudo muito caro, a gente sabe disso. Mão de obra é caro, o produto é caro. E, enfim, o salário é baixo. Ou talvez, né, o salário não te dê
esse leque de oportunidades e possibilidades de compra, certo? Até porque, pô, para estudar tu tem que pagar um valor X. Aí para comprar o material é um valor Y e para, enfim, ter as assinaturas é um valor Z. Então é muita coisa hoje para um salário mínimo ou um salário de 2, 3 mil, 3 mil reais, sim, um salário de 2, 3 mil comportar. Beleza? Então assim, né? Tirando isso, né? Eu até me perdi um pouco no assunto, mas voltando, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, entender o que faz sentido, né? E sobre o moralismo, acabei de lembrar, né? Eu também erro, beleza? Eu tava falando sobre isso, eu não concluí o pensamento. Eu tava falando sobre o tipo de homem e, porra, eu tinha baixado o Tinder. Incrível, né? Baixei o Tinder, não tive nenhum encontro, não porque não tive matches, mas porque, cara, eu me sinto muito merda quando eu tenho uma conversa de bosta, sabe? Eu tava só testando piada e aí eu comecei a olhar e falei, cara, que bosta que eu tô fazendo. E, bom, não era isso que eu queria, né? Imagina explicar isso pra minha namorada. Eu acho que tem coisa que é foda, cara. Imagina, tem experiências que eu prefiro não ter. Não é porque eu não posso fazer parte da bagunça que. É que tem uma coisa antes de eu falar, né, sobre essas atitudes, mas tem cara que reclama do mundo de hoje, dos relacionamentos de hoje, mas é porque ele tá de fora. Ele fala, não, pô, esses caras que é promíscuo aí, é, tudo errado, né? Mas ele só reclama do promíscuo porque ele tá de fora da bagunça, né? Ele ficou do lado de fora da festinha. Ou seja, se ele tivesse, vamos supor, beleza, dinheiro, status, fama, tudo, ele agiria completamente diferente. É aquela máxima, né? Do dê dinheiro ao homem e descubra que ele é, né? Desses poderes ao cara, né? Que é escasso disso aí, que você vai descobrir quem que ele é de verdade. Então, assim, eu não tô dizendo isso como alguém que tá de fora da bagunça. Cara, eu posso participar da bagunça quanto eu quiser, né? Ou quanto eu quiser dentro do meu limite. Mas realmente eu me privo disso. Privo, né? Eu tô me libertando disso, pra falar a verdade. É, justamente por entender, cara, certas situações que eu não quero passar dentro do meu namoro, certo? Vamos lá. Eu acho que pro cara que já se envolveu com outras mulheres na vida, como é o meu caso, já tive ex-namoradas, já tive, enfim, pequenos relacionamentos curtos que não foram namoro. Pô, velho, tu não tem muito o que exigir mais, né? Tu já tem uma certa vivência. E, cara, eu acho que, ok, ter uma certa vivência é um negócio até que aceitável. Tanto pro cara quanto pra mulher, certo? Por mais que tenham suas diferenças e suas nuances, eu sei que muita gente vai discordar disso, mas acho que a parada da conquista pro cara é muito diferente da conquista pra mulher. Não sei, tipo, vamos supor, a mulher vê um cara muito destacado. Aí sim faz sentido, né? Ela tentar conquistar o cara. Às vezes o cara só vê uma menina normal e, pô, tem todo aquele lance, né? De como eu vou, enfim, traçar esse caminho para conquistar, o que eu tenho que fazer, levar para sair, né? Falar de um tema que seja incomum, enfim, atrair essa atenção. Não é simples, né? Por isso que eu acho que prom é diferente essa questão da conquista. E muitas vezes a mulher ela vai ter essa coisa de correr atrás do cara, mas é a exceção, tá? É a exceção mesmo. Já tive casos, já, enfim. Mas eu sei que é minoria. Geralmente é o cara que vai atrás da menina e não vice-versa. A não ser que você seja um cara muito destacado, tá? Se você realmente esteja bem na fita e realmente vão aparecer meninas no teu pé. Mas voltando, para não me perder mais no assunto do que eu já estou. Cara, uma coisa que eu acho que eu nunca conseguiria explicar para minha futura namorada seria se, por exemplo, eu tivesse. ah, vamos ser bem direto, um homenagem, beleza? Eu tive uma homenagem com duas meninas no passado, vamos imaginar esse cenário. Nunca tive isso, mas imaginando esse cenário. Tive uma homenagem com duas meninas no passado. Enfim, passou. E aí tua namorada chega e pergunta: E aí, você já fez isso aí a dois? Aí eu falo: Puta, eu já. Aí pronto, puta que pariu, velho. Aí já, a pessoa já passa a te olhar contra os olhos, aquele olhar de: Cara, olha a pessoa que eu tô, que nojo, né? E por que que eu tô falando isso? Porque eu vivi essa situação. Em 2024, eu lembro que eu conheci uma menina que a gente se dava bem, mas eu sabia que ela já tinha vivido muito além da conta, né? Eu ia falar além do que eu vivi, mas
realmente além da conta padrão. E tá tudo bem, era uma pessoa muito da hora, muito bacana. Mas conforme o tempo foi passando e a gente foi se conhecendo mais e as perguntas começaram a aparecer, e, enfim, eram perguntas pra mim, mas no final eu acabava girando a situação e aí, enfim, eu descobri a coisa que eu não queria saber. E quando ela falou que tinha já, né, quebrado o pau com dois caras, eu falei, ih, cara, agora fodeu. Porque isso aqui eu não consigo digerir. E foi muito foda, porque a gente tinha uma relação muito transparente. Tipo assim, ó, eu não gostei disso e realmente isso aqui não pegou legal. A gente falava isso, né? Eu falei, puta, aqui eu não gostei disso, cara. E eu não vou conseguir digerir isso. E acabou. Foi brutal, né? Ainda me xingou todinho. Engraçado, tipo, não, tem certeza? Tenho. Tem certeza mesmo? Tenho. Ah, tem certeza então? Tenho, aham. Ah, então aí começa a rage, né? Tacou o pau em mim. Não, lá é ele, né? Tacou o pau, me xingou todinho, quis dizer. Mas enfim, cara, ó, eu tô falando tanto mais enfim. Mas é isso, cara. Acho que tem coisas que a gente é melhor privar de ter pra não criar situações. É aquela coisa, tipo, hoje eu sei o cara que eu quero ser. E por mais que eu escorregue às vezes, né? A gente tem que ter essa direção. E assim, né, voltando pro macro e o micro. Trabalha no teu micro. Eu tenho um projeto pessoal meu, é um projeto um pouco ambicioso até. Bom, eu quero me tornar, a grosso modo, um super-homem. E o que é o super-homem, né? Tem uma personalidade na história. Eu sei que Jesus Cristo é o máximo, né, o topo. Realmente ele não tem comparação. Mas entre nós, meros mortais, que me chama muita atenção. Período renascentista, né? Acho que é renascentista, posso estar errado. Leonardo da Vinci, eu sei que ele era meio boiola, mas não é isso que eu quero me inspirar nele. Mas é na capacidade dele de ser tão. Tem uma palavra para isso: polímata. Polímata, é isso. É o cara que ele conhece e compreende muito bem muitas áreas, né? E onde encaixa o MacGyver polímata, né? Tem muita coisa na vida que eu sinto que acaba te colocando em vantagem em relação aos demais. Comunicação, oratória, né? Toda essa questão da retórica, você conseguir se expressar bem, expressar suas ideias. Isso é muito forte, né? Muito forte mesmo, cara. Então, você saber se comunicar, persuadir. Não estou dizendo no sentido de manipular. Manipular pode ser uma ferramenta. Não estou falando que ela é limpa, tá? Ou que ela seja moral, ética, correta, enfim. Mas você compreender esses fundamentos, até diria que para entender quando alguém está tentando usar desse artifício com você, cara, isso acaba te colocando na frente de muitas pessoas. Você acaba fazendo contatos que antes você não faria. Você acaba, né, conquistando espaços que a média geralmente não consegue. Por que que eu tô falando isso? Porque, cara, sem entender muito bem o que eu tava fazendo, eu tava vivendo um pouco disso. E não é querendo me vangloriar, né, me botar num pedestal nesse sentido. Mas eu lembro que ali em meados de 2020, os contatos que eu fiz dentro do YouTube, voltando pro YouTube, ó. Os contatos que eu fiz dentro do YouTube me colocaram em lugares que, cara, eu era uma pessoa que, entre aspas, não deveria estar ali, certo? E a comunicação, essa capacidade de chegar a lugares, encontrar pessoas, fazer networking, né? ah, me colocou em posições de muito privilégio, né? Eu tinha contato com gigantes da criação de conteúdo, eu tinha acesso a festas, casa, mansão, eu já fui em cada mansão de influenciador, não para trabalho, sabe? Mas pela resenha. Então, assim, é legal isso aí, né? Tipo, como a comunicação te coloca. E eu não tô falando isso pra, sei lá, pô, tu vai babar ovo de influenciador, mas realmente essas pessoas com mais relevância, e não tô falando só no meio da influência, mas empresarial, negócio, tudo, elas passam a te enxergar como relevante, ok? Então, a sua opinião, ela é relevante. Te escutar faz sentido. Você não é um chaveirinho porque você tá babando o ovo de alguém. Não, você é uma peça que faz parte daquilo, sabe? Então, você é um ator, tu não é um figurante, entendeu? Tu é um ator, tu tá ali no meio, tu tem o teu papel, saca? Então, assim, comunicação me deixou muito, muito bom, né, na fita.
E posteriormente outras coisas, né, desse projeto do super-homem foram me lapidando pro homem que eu quero me tornar e que em partes eu já sou hoje. Sabedoria. Cara, sabedoria nas escolhas, sabedoria na orientação. Às vezes um amigo vai pedir um conselho, você ter sabedoria para poder, enfim, orientar, viver de modo geral também é necessário. Então, sabedoria é um puta asset, né? Que ele não vem através da leitura, a sabedoria vem, pô, cara, é o dia a dia. Talvez a leitura ela te desperte. E eu falo isso porque eu li Provérbios, então Provérbios me despertou para muita coisa. Por exemplo, sei lá, é que eu não decorei os versículos, mas tem, por exemplo, tem, principalmente para nós homens, né? Há caminhos, tipo, que levam à morte. Então, ele aí fala, tem um que é da mulher que leva à morte. Cara, tem tanto caso de amigos, de gente que eu não conheço, mas que eu já vi na internet, na televisão, e tanto para homem como para mulher, né? Mas eu tô falando como o versículo tá escrito, né? A mulher perniciosa, alguma coisa, não lembro agora, desculpa, não vou lembrar disso aí. Mas, cara, isso ecoou na minha cabeça porque eu entendi. Cara, tem uma frase, né? Há lugares. Como é que é? Eu já fui a lugares por mulher que eu não iria. Ah, tá. Não é isso. É assim, ó. Meu pinto já me levou a lugares que nem armado eu iria. Você tá entendendo? Nem armado você iria. Então imagina tu chegar, sei lá, numa quebrada sinistra, né? Num negócio um pouco suspeito, sei lá, HIV, toda essa porra aí, dessas doenças. Cara, imagina tu chegar num lugarzinho desses e simplesmente morrer, entendeu? Sei lá, ou ir à morte, porque tu se encantou pelo canto da sereia. O próprio mito da sereia é um negócio assim, né? Tipo, tu vai pelo canto, né? Porra, aquilo ali é encantador, tu vê uma mulher linda ali. E aí, quando tu chega perto, vira um bichão e, enfim, ceifa a tua vida. Acho que é mais ou menos isso aí. Mas voltando pra sabedoria, pra gente não se perder. Sabedoria é um negócio incrível, cara. E é vivendo, né? Vivências. Muita parte da sabedoria, eu acredito que seja a vivência prática. Inclusive, eu acho que todo homem que já teve um coração brutalmente partido, se o cara não ficou biruleibe das ideias, ele virou um monge do Tibete, sabe? Do monge tibetano, enfim. Porque, cara, geralmente o relacionamento fracassado, você não destrói o peão, ele vira uma escola pro cara, né? E enquanto tá doendo ali no cara é porque tá ensinando alguma coisa. Então você acaba amadurecendo, sei lá, olhando pra si, o que que eu fiz de errado. Realmente esse que eu fiz de errado te faz pensar em tanta coisa. Pô, que merda eu tô fazendo, entendeu? E a parte de sabedoria, pô, ela é prática, então falei sobre comunicação, sabedoria. Diria também no projeto do Super-Homem, entrando num novo tópico, conhecimento. E eu digo várias áreas do conhecimento. O Leonardo da Vinci era engenheiro, pintor, pô, cara, inventor de um monte de coisa. Falando até a bicicleta, né? O Leonardo da Vinci inventou, o primeiro aeromodelo, enfim. Esse cara eu acho que era meio alienígena das ideias. Deixa eu tomar um. Mas, em resumo, cara, ter domínio sobre áreas do conhecimento. Eu, pessoalmente, sou um cara que talvez né, o déficit da atenção, o TDAH, essas coisas, me acaba levando a caminhos que eu sei que todos esses caminhos vão convergir pro super-homem, né? Mas, cara, noções de engenharia mecânica, eletrônica, entender como funcionam componentes de hardware, né? Computador, vendas, marketing, né? Eu adoro marketing, adoro essa parte de produção audiovisual, cinema. Cara, tem tantas nuances, tipo, do universo. O universo é muito grande, né? Então, química, física, compreender como funcionam todas essas coisas, política, psicologia, psique humana, né? Entender tudo isso daí. Aí você vai para um outro lado, tipo uma bagagem literária. Eu coloquei no meu projeto Super-Homem a bagagem literária, que é o quê, cara? Você ter assunto, história, complexidade, profundidade, tudo isso, cara, mexe muito com a minha cabeça, sabia? Então eu meio que gosto de ser uma pessoa difícil porque isso me tira do raso e acaba me jogando pro profundo. O problema grosso disso aí é quando você não consegue se aprofundar em nada
sei lá, tu só chega na superfície, ok, eu já sei disso, e aí tu não consegue chegar ao fundo. Mas é uma construção de uma vida, né? O super-homem. Quanto antes você começar, melhor. E aí, cara, essa bagagem literária é muito foda. Coloquei, né, várias áreas do conhecimento para estudar coisas que eu tenho interesse e tudo mais. Inclusive agora eu estou estudando programação, porque eu acho que o raciocínio lógico, a cabeça do programador funciona diferente da cabeça do ser humano convencional. E, bom, calma aí, que agora eu fui olhar pro tempo de episódio, 25 minutos. Hum. E, pô, a bagagem literária, ela é muito forte, né? A bagagem literária, ela é um negócio que ela é muito além. Então você vai aprender, além das matérias, histórias. Isso vai estimular a tua criatividade. Você vai, por exemplo, você lê um Schopenhauer não, Dostoiévski, que é romance, né? Pô, cara, isso aí acaba abrindo um leque de possibilidades, de assuntos, de situações, sabe? Porque não necessariamente você vive, mas a leitura ela te permite experienciar, não experienciar, mas como que eu posso dizer, projetar aquelas situações e o que eu faria se fosse eu no lugar, né? Então, cara, tem muita coisa louca, muita coisa incrível, né, através da leitura. Então eu coloquei aí, e fora todas essas coisas do super-homem, para fechar, né? Acho que dentro do mago social, que é a comunicação, o saber, né? A bagagem literária, inclusive isso é incluindo na bagagem literária filmes, séries também é um ótimo ponto também de assuntos, de noções. Eu acho que assistir filme é muito legal para você, enfim, entender pontos de vista, histórias, contextos, filmes que mostram épocas, né? Séries também é bem legal. Eu tô assistindo Sopranos. Sopranos é muito bacana porque você entende o contexto da máfia, né? A New Jersey ali nos Estados Unidos, o contexto dos italianos nos Estados Unidos, né? Os dramas familiares, as situações, enfim, o próprio protagonista e o anti-herói. Então é bem legal, né? Você ter esses assuntos para render e conversar e, enfim, gerar conexões. E aí a conexão aprimora a tua, enfim, advém da comunicação, você se comunica e todas essas coisas acabam tendo um elo umas com as outras. E para não perder o fio da meada, eu falei do mago social. Fora essas skills, talvez eu diria que fortaleza, você ter um corpo bacana, uma mente blindada. E nisso tem duas coisinhas que eu acho incríveis que eu não sei, que uma é dançar e a outra é lutar. Lutar eu realmente não tenho tanto interesse em luta, porque eu acho que eventualmente eu ia quebrar algum membro e eu não tô muito afim de quebrar meu braço ou minha perna. E dança eu acho muito foda quem dança. Sinceramente, meus parabéns pra você que dança. Porque quem dança rouba a cena. E dançar parece um negócio tão gostoso. O problema é que eu tenho pé chato e eu não quero dançar. Mas, enfim, talvez eu quebre um pouco essa barreira. Beleza? Acho que é isso. O episódio já está com 28 minutos. Quero agradecer a todos vocês pela audiência e é um grande prazer estar aqui em mais um dia, beleza? Fiquem todos com Deus. MacGyver desliga. Quém, quém.